Satanás reina entre vós. Essa foi uma mensagem dura de Cristo para os fiéis da igreja de Pérgamo na Ásia Menor, que apesar de ser uma igreja fiel, permitia que muitas práticas mundanas entrassem dentro da igreja e contaminassem o seu povo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a carta da igreja de Pérgamo, a terceira carta dentro das 7 igrejas do Apocalipse. Nós estamos fazendo essa série de vídeos, já falamos sobre a igreja de Éfeso, passamos sobre a igreja de Esmirna e agora finalmente Pérgamo, o terceiro vídeo dessa série. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius e aqui vocês estão no canal Voz do Deserto. Aqui a gente fala sobre fé cristã. Nós estamos trabalhando as 7 igrejas do Apocalipse. Se você não é inscrito do canal, convido a você a se inscrever, deixa o seu like, ativa o sininho e dito isso, vamos pro vídeo. Em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 13, Cristo vai dizer para a igreja de Pérgamo, através do apóstolo João, a seguinte frase: "Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita." As fontes sobre o martírio de Antipas são incertas. Alguns autores mencionam as fontes como sendo Tertuliano, enquanto outros se referem a um cristão bizantino que viveu no século X, chamado Simeão Metafrasta. Segundo a tradição cristã, Antipas foi um dos primeiros mártires da Ásia Menor, foi discípulo do apóstolo João e posteriormente se tornou bispo da igreja de Pérgamo, no reinado do imperador Nero, entre 54 a 68 d.C., e possivelmente foi martirizado durante os dias do imperador Domiciano, no Império Romano. Movido pela mensagem do reino e com uma fé inabalável, Antipas convencia os habitantes da cidade de Pérgamo de que a prática de oferecer sacrifício aos deuses greco-romanos era algo errado. Logo, os sacerdotes pagãos exigiram que o bispo Antipas parasse de pregar a mensagem da cruz e passasse a oferecer sacrifícios aos deuses que eles cultuavam. Antipas disse em tom calmo que não estava disposto a servir aos demônios que fugiam dele, sendo ele um mero mortal, e ainda afirmou que adorava o Senhor Todo-Poderoso e que continuaria a adorar o Criador de tudo com seu Filho unigênito e o Espírito Santo. Como uma forma de tentar convencer o bispo, os sacerdotes pagãos responderam que seus deuses existiam desde a antiguidade, enquanto Cristo não existia desde sempre, mas foi crucificado sob Pôncio Pilatos como um malfeitor. Antipas retrucou dizendo que os deuses pagãos eram feitos por mãos humanas e que tudo o que se diz sobre eles estava repleto de iniquidades e vícios, e confessou firmemente a sua fé no Filho de Deus. Movidos pela ira, os sacerdotes pagãos arrastaram Antipas para o templo de Zeus, que ficava situado na Acrópole da cidade de Pérgamo. Lá ele foi intimado a oferecer sacrifícios ao imperador e aos deuses. Antipas, a fiel testemunho de Cristo, se manteve como uma fé firme perante os sacerdotes enraivecidos. Com essa postura inabalável, ele foi condenado à morte. Como sentença, ele foi preso dentro de uma estátua de touro de bronze incandescente, onde foi colocado vivo, enquanto o metal era aquecido por um fogo aceso embaixo. Conta a tradição que em seus últimos momentos de vida, Antipas orava e louvava o Senhor enquanto estava sendo martirizado, e entregou seu espírito sem nenhum grito ou murmúrio, como testemunho da firmeza de sua fé. Após a sua morte, os discípulos da igreja de Pérgamo resgataram seus restos mortais secretamente e o enterraram com grande veneração. Pérgamo foi uma cidade muito importante da Ásia Menor, onde hoje é situada a cidade de Bérgama, na atual Turquia. Fundada nas proximidades do Mar Egeu, a cidade floresceu principalmente durante o período helenístico, estabelecendo-se como um dos centros culturais, políticos e religiosos mais relevantes do mundo antigo. A cidade já havia sido fundada antes do 6º século a.C., mas foi sob os domínios dos generais de Alexandre o Grande que a cidade ganhou destaque. Após a morte de Alexandre, em 323 a.C., Pérgamo passou para o governo de um dos seus generais, o general Lisímaco. Posteriormente, o seu tesoureiro, Filiatério, assumiu o governo da cidade e fundou a dinastia Tálida em meados de 282 a.C. Durante o reinado de Homênides II, entre os anos de 197 a 159 a.C.,
a cidade de Pérgamo floresceu ainda mais, se tornando um grande centro cultural e também arquitetônico dentro do mundo helênico. Eumênio II foi um grande patrono das artes na cidade. Um de seus projetos grandiosos foi a expansão da Biblioteca de Pérgamo, que rivalizava com a Biblioteca de Alexandria. A grande biblioteca que havia naquela cidade chegou a ser considerada a segunda maior do mundo antigo, e possuía mais de 200 mil volumes de pergaminhos. Em um determinado momento do reinado de Eumênides, houve um conflito político com o Egito. Ele não conseguia mais a matéria-prima, o papiro, que era produzido no Egito, e que servia de base para alimentar a sua biblioteca. A saída foi utilizar um novo tipo de material derivado do couro dos animais, que recebeu o nome de pergaminho, que deriva do nome da cidade. Em torno de 133 a.C., o último rei da dinastia Atálida, Átalo III, entregou a cidade de Pérgamo para os domínios do Império Romano. Isso porque ele chegou ao final de sua vida sem nenhum herdeiro, e então a cidade passou a integrar parte da província da Ásia Menor. Além da expansão cultural e arquitetônica implementada por Eumênio II, ele ainda construiu o que Cristo viria a chamar futuramente como o Templo de Satanás. Na cidade de Pérgamo, Eumênio II erigiu ou construiu o grande templo de Zeus. O templo de Zeus é considerado como o grande destaque da história da cidade de Pérgamo. Diferente dos demais templos ou altares para as divindades greco-romanas, esse era um altar monumental, ele era aberto e não fechado como as demais construções para as divindades. Construído no início do segundo século a.C., durante o reinado de Eumênio II, o altar visava celebrar as vitórias militares dos Atálidas. Situado na Acrópole de Pérgamo, o altar de Zeus ocupava uma posição de destaque, sendo visível para todos os habitantes da cidade. Um dos seus mais importantes ornamentos era a Gigantomaquia, a batalha mítica entre os deuses do Olimpo e os gigantes. Era uma das obras mais expressivas da cultura grega, com figuras em poses dramáticas e com emoções intensas. Essa obra era um grande símbolo da vitória dos deuses contra os gigantes, uma metáfora da vitória dos reis de Pérgamo contra os bárbaros. Talvez no Império Romano, talvez até uma vitória que eles imaginavam do imperador e das divindades greco-romanas contra a mensagem do evangelho que estava se espalhando a cada dia mais. Mas, para essa obra em específico, Cristo tinha um recado bastante importante para a cidade e também para a igreja que ali habitava. Devido à extensão territorial da Turquia, ou nos tempos romanos, a província da Ásia Menor, toda aquela região funcionava como uma espécie de ponte geográfica, o que permitia conectar regiões do continente europeu, que hoje nós conhecemos como Itália, Espanha e outros países, com as cidades situadas no Oriente Médio, como por exemplo a cidade santa de Jerusalém. No instante que os servos de Cristo estivessem dispostos a levar a mensagem do reino para os confins da terra, essa ponte geográfica seria crucial para a propagação da mensagem do evangelho. Nesse cenário, os apóstolos Paulo e João foram fundamentais para que a boa nova de Cristo fosse levada para as terras distantes do mundo antigo. Não se tem informações concretas a respeito de qual apóstolo plantou a igreja na cidade de Pérgamo, mas como nas demais igrejas que se estabeleceram em torno de Éfeso, provavelmente os nomes apontados são do apóstolo Paulo ou do apóstolo João durante o tempo que ele permaneceu entre os efésios. Na ilha de Patmos, o apóstolo João recebeu a seguinte mensagem de Cristo que deveria ser entregue aos fiéis da igreja de Pérgamo. Em Apocalipse, no capítulo 2, dos versos 12 ao 17, Cristo vai dizer o seguinte para a igreja em Pérgamo: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí no seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio
os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nesta carta, o Senhor introduz o assunto enfatizando a espada de dois gumes que sai da sua boca. Isso mostra o rigor que Cristo trataria os discípulos daquela igreja. O verso seguinte começa com o mesmo padrão das cartas anteriores, onde o Senhor diz que conhece as obras dos discípulos de Pérgamo. E logo após, ele diz que conhece o lugar em que a igreja está habitando, a cidade de Pérgamo. O trono dedicado ao deus grego Zeus estava situado no alto dessa antiga cidade. De forma direta e cortante, o Senhor afirma que este trono é o trono do próprio Satanás. Isso nos mostra que a cidade era um centro de adoração maligna, um local de paganismo. A igreja estava sob influência do domínio satânico daquele principado. Além da miríade de templos pagãos que existia dentro de Pérgamo, ainda havia naquela cidade um templo dedicado para a adoração do imperador vivo. Nos dias do imperador Domiciano, a prática ou culto ao imperador era algo obrigatório dentro do domínio do Império Romano. E como os cristãos da igreja primitiva se recusavam a adorar os homens, eles iriam pagar com as suas vidas a prática de não adorar as divindades greco-romanas e também o culto ao imperador. Em 29 a.C. foi construído na cidade um templo dedicado ao imperador Augusto, o que se tornou uma idolatria oficial do governo romano. Posteriormente foram erigidos outros templos para a honra dos imperadores Trajano e Severo. Os habitantes da cidade estavam cultuando os deuses greco-romanos e os imperadores vivos. Observamos neste mesmo verso é que, apesar da situação, a igreja estava sendo fiel ao nome de Cristo e suportando aquela influência maligna sobre si ao conservar a fé cristã. Isso é enfatizado pelo Senhor ao usar o exemplo da morte de Antipas, que havia sido morto por não negar a sua fé. Cristo diz claramente que ele é o único e verdadeiro Deus, e não aquele panteão de deuses que os romanos adoravam. E também uma mensagem direta para o imperador, que não era ele que governava, mas sim Cristo, que governava sobre todas as coisas. Em Filipenses, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 11, nós lemos: Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No verso 14, o Senhor aponta as coisas que ele tinha contra a igreja em Pérgamo, os irmãos que seguiam a doutrina de Balaão, que nos remete ao livro de Números, nos capítulos 22 a 24. E com isso, começaram a permitir práticas ilícitas no meio da igreja, como comer algo sacrificado aos ídolos e a imoralidade sexual. No livro de Números é relatado que Balaão ensinou as mulheres midianitas a seduzirem os israelitas. Isso é um protótipo perfeito das falsas doutrinas, onde os mestres corruptos enganam os cristãos, dizendo que pode haver um meio termo entre exercer a fé cristã e, ao mesmo tempo, ter em mãos as práticas mundanas. Além disso, haviam seguidores dos nicolaítas. Como já abordamos na carta à igreja de Éfeso, os nicolaítas acreditavam que a mensagem do reino e a liberdade espiritual dava espaço para praticar a idolatria e a imoralidade. O problema da igreja de Pérgamo não era ela estar inserida dentro daquela cidade, mas sim que havia muito da cidade que entrava com veemência cada vez mais forte dentro da igreja. O Senhor diz no verso 16 que se eles não se arrependerem destas práticas, sua espada os aniquilará, pois não há tolerância para o pecado no meio da igreja de Cristo. O Senhor conclui a carta com sua recomendação de sempre, a promessa da salvação e de recompensas eternas aos que vencerem. Além disso, ele acrescenta que o vencedor comerá do maná escondido, o pão que desceu do céu e alimentou os filhos de Israel no deserto. Essa é uma promessa muito parecida com o acesso à árvore da vida, anunciado aos discípulos da igreja de Éfeso. São elementos que apontam para a vida eterna, no paraíso de Deus e no reino do Messias.
Juntamente com a promessa do maná, o Senhor diz que dará uma pedra branca com um novo nome ao vencedor. Esta é mais uma referência ao reino futuro de Cristo, onde os salvos que ressuscitaram receberão novos corpos glorificados e tudo se fará novo. Alguns pensadores acreditam que a referência para a pedra branca está relacionado com o costume dos tempos antigos. Ao final de competições de provas atléticas, os vencedores recebiam uma pedrinha branca com seus nomes escritos nelas. O vencedor era recebido com honra em um banquete de premiação no Palácio Imperial. De acordo com essa versão, Cristo promete para aqueles que vencerem uma entrada na celebração da vitória eterna no céu. E o novo nome se refere à obra do Espírito Santo nos crentes, levando-os a viver a santidade de Cristo. Na atual sociedade do cansaço, nós somos obrigados, ensinados, incentivados a buscar a famigerada versão melhor de nós mesmos, como um capricho infantil das nossas próprias mãos. Mas não é algo que Cristo promete. Cristo promete que por meio dele nós seremos novas criaturas. Estamos vivendo tempos semelhantes aos da igreja de Pérgamo. Satanás tem o seu trono neste mundo. Devemos ser fiéis testemunhas enquanto peregrinamos nesta terra. Devemos resistir ao mal e não seguirmos falsas doutrinas. Estamos diante do desfecho da história, onde cada vez mais aparecerão provações que tentarão nos tirar do caminho que conduz à vida. Portanto, devemos permanecer firmes no caminho da salvação, nos desviar das falsas doutrinas, dos falsos deuses e guardar até o último dia o nome de Cristo. Com isso, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E chegamos ao final desse vídeo sobre a carta à igreja de Pérgamo. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço a sua companhia. Se você não é inscrito do canal, se inscreva, deixe nos comentários aí o que você achou desse vídeo, quais outros temas você gostaria de assistir. Se você não conferiu o nosso vídeo sobre a carta à igreja de Éfeso, vai estar de cá. A carta à igreja de Esmirna vai estar de cá. Se você não é inscrito novamente, clica aqui no meio, se inscreva. E esteja pronto, preparado para o próximo vídeo sobre a igreja de Tiatira. Então, dito isso, nos encontramos numa próxima ocasião. Fiquem com Deus e até a próxima.